boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Os Meus, os Seus e os Nossos Direitos. E essa semana nós vamos retomar a programação do Setembro Amarelo. Ficamos aí uma semana sem trazer nenhum conteúdo sobre o assunto, mas hoje nós vamos receber a psicóloga, a doutora Camila Jurado, formada em psicologia pelo Centro Universitário Barão de Mauá, com atuação clínica com atendimentos presenciais na cidade de Luiz Antônio e online por todo o Brasil. Ela é pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e está aqui hoje para tirar todas as nossas dúvidas sobre a ansiedade, os desafios do nosso dia a dia, e também a minha parceira de trabalho, a doutora Laís Altarelli, que vai me acompanhar aqui hoje. Boa noite, doutora Laís. Boa noite, doutora Liliane. É um prazer estar aqui hoje. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vinda, doutora Camila. Muito obrigada. Por favor, faça uma breve apresentação sua aí, conta um pouquinho como que a psicologia chegou para você, como que você se encontrou nessa profissão e os desafios aí que a gente tem, que a gente enfrenta com relação à ansiedade. Vamos desmistificar para as pessoas aí, para os telespectadores que nos ouvem, que nos assistem, sobre a ansiedade, o que fazer, como a gente pode ajudá-los. Quando a gente fala da psicologia, primeiro que psicologia nunca foi algo que eu quis fazer. Eu falo que a psicologia simplesmente veio. Eu precisava decidir uma faculdade, comecei a psicologia. Foram 5 anos de tipo, não vou. E aí, quando eu saí, a ideia era ou passar no concurso público ou ir para a área de RH. Foi quando eu comecei a atender e foi onde eu me apaixonei e hoje estou com os atendimentos e não vejo mais minha vida sem eles. Que bacana, doutora, muito legal. E é sempre assim, né, doutora? A gente encara os desafios aí, muitas vezes nem entende o porquê e nem sabe o porquê daquela escolha, mas lá na frente a gente começa a entender e encontra o verdadeiro significado. Vamos lá, Camila, fala para nós o que é a ansiedade. Quando a gente fala de ansiedade, uma coisa muito importante, a ansiedade é uma emoção. Então, como a raiva, como a tristeza, como qualquer outra emoção. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, quero acabar com a ansiedade. Não dá, não tem como acabar com uma emoção. A gente não acaba com a tristeza, a gente não acaba com a felicidade, a gente não acaba com essas emoções. E a gente precisa entender algumas coisas, que ter um transtorno de ansiedade ou ter uma ansiedade mais desadaptativa é diferente da ansiedade e emoção. Então, falou de ansiedade, lembra de emoção como qualquer outra. Perfeito, bacana. Não fazia nem ideia, né, doutora? Que era uma emoção. Para mim, era uma coisa ruim. Sim. Então, já linkando esse assunto, a gente pode falar que existe, então, uma ansiedade boa e uma ansiedade ruim. Exatamente. Quando a gente fala da ansiedade, ela é um fator de proteção na nossa vida. Então, a gente precisa da ansiedade para sobreviver. Uma pessoa que não tem ansiedade, ela se colocaria em risco sempre. Então, vamos supor, se eu não sou ansiosa, se eu não estou ansiosa, eu sempre estaria em risco. Então, vamos tentar entender a diferença da ansiedade. Então, uma coisa eu estou numa prancha de 15 centímetros a 30 metros do chão. Imagina não ter ansiedade. Provavelmente eu ia atravessar a prancha, não sei se fosse muito bom em equilíbrio, eu iria morrer. Outra coisa é quando eu estou numa prancha de 15 centímetros a 30 centímetros do chão. Não tem por que sentir ansiedade. Então, a ansiedade está no nosso corpo para nos proteger de coisas que são perigosas. O que acontece é que, às vezes, esse alarme ele dispara por coisas que não têm sentido. É como um alarme de um carro disparando na hora que passa um vento. Só que a gente precisa de um alarme de um carro disparado quando alguém vai assaltar nosso carro. Então, é assim que a gente separaria a ansiedade boa da ansiedade ruim. Falando de ansiedade, Camila, então nós podemos classificar como ansiedade boa e uma ansiedade ruim. Exatamente. Nós temos os dois tipos, então. Isso. Então, a gente vai pensar na ansiedade. Então, a ansiedade é uma emoção muito importante para a nossa vida. Só que muitas pessoas não querem sentir ansiedade. Por quê? Porque ela se torna algo ruim, algo que traz prejuízo na nossa vida. Então, quando a gente fala da ansiedade, ela é um sistema protetor do nosso organismo. A gente precisa dela para nos proteger. Vamos imaginar a gente numa prancha de 15 centímetros a 30 metros do chão. Não estar ansioso põe a nossa vida em risco.
É a mesma coisa que não ter medo. Existem algumas pessoas que não têm medo, existem algumas pessoas, por exemplo, que não sentem dor. E essas pessoas vivem e se põem em risco, quebrando o osso sem saber, se machucando e não saber. Então a ansiedade, a gente precisa dela. Só que o que acontece? Às vezes a gente está numa prancha de 15 centímetros a 30 centímetros do chão e ela vem e paralisa. Então a gente tem uma diferença muito importante entre uma ansiedade boa e uma ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquela emoção que é extremamente importante para a nossa vida, que vai servir como um alarme, como algo protetivo, não só para coisas ruins, mas para coisas boas também. Imagina, vou no primeiro encontro e não fico ansiosa. As borboletas no estômago, né? Sim, elas são importantes. Então, por exemplo, eu vou casar. E aí eu não sinto nada. E aí quando você não sente nada, alguma coisa está errada, então você não deve casar. Então a ansiedade ela é boa nesse sentido também protetivo, entendeu? No sentido ruim e no sentido bom. Então imagina, eu estou numa rua à noite escura, num beco sem saída e eu vejo alguém atrás de mim. Ter ansiedade é importante. Só que o problema é que às vezes ela paralisa. Às vezes eu vou casar e eu fico tão ansiosa ao ponto que eu desisto do meu casamento. Às vezes eu vou ao primeiro encontro e eu não quero sair. Porque a ansiedade ela não vem como um fator de proteção apenas. Ela vem como um fator paralisante. E esse é um ponto muito importante da ansiedade. Um dos principais comportamentos do ansioso é paralisar. Então, todo ansioso vai fugir da situação. E aí, quando ele foge da situação, ele não enfrenta ela. Então, ele não sabe se era uma situação realmente verdadeira ou se era uma situação falsa. Então, aquela pessoa tem uma situação, ela prevê que algo vai dar errado, ela fica ansiosa e ela evita. E aí, quando ela entra nesse ciclo, ela entra num ciclo de ansiedade que ela nunca quebra. E aí, por isso que essa pessoa passa a vida inteira a ser ansiosa. Entendi. Então, ele vai, na verdade, vai aumentando cada vez mais. Sim. Cada vez que eu evito aquela situação que me causa medo, receio, e eu paraliso, ela vai só aumentando. Sim, porque eu confirmo que ela é perigosa. Então, por exemplo, se eu tenho medo de pular de paraquedas e eu pulo de paraquedas, talvez eu tenha a percepção que não é tão ruim assim, a não ser que tem medo de altura, aí vai ser ruim. Então, vamos gravar um podcast. E aí eu venho, tipo assim, meu Deus, vai ser ruim. Então, eu tenho certeza que o primeiro podcast de vocês até esse, então, a ansiedade vai diminuindo, porque vocês vão enfrentando, entendeu? Só que vamos supor que vocês nunca gravam. Você vem e desiste, você vem e desiste, você vem e desiste, isso vai aumentando. O seu cérebro vai te ensinando que isso é perigoso, e a única forma de lidar com isso é fugir. As pessoas, elas acreditam que ser ansiosa é algo normal na vida. Então, eu sempre fui ansiosa, eu não tem como, é uma característica minha. Não, não é uma característica sua. Na verdade, você tem um padrão desadaptativo e você vai se mantendo nesse padrão que você nunca quebra, porque você aprendeu a lidar assim. Eu falo que a gente lida com as coisas da melhor forma que a gente tem. Só que não é porque é a melhor forma que a gente tem que realmente é a melhor forma que existe. Então, a gente humano, a gente foge, porque a gente acha que tem perigo. Concorda que se eu tô em perigo, eu tenho que fugir? Sim, é uma reação normal do corpo. corpo. Então o ansioso ele foge. Só que a pessoa passa a vida inteira fugindo e a pessoa aprende a ser ansiosa. E aí quebrar isso dá muito trabalho. Mas dá pra quebrar. É como se criasse uma zona de conforto, né? Que não é nada confortável no final das contas e causa um sofrimento gigantesco. Exatamente, porque a cada vez que ela pode imaginar que ela vai estar em risco ou que ela tem que fazer alguma coisa que ela não está acostumada, o exemplo que você deu é muito válido, porque o dia que eu recebi o convite dos meninos, vamos lá, porque eu quero que você crie o quadro. Eu falei, não, eu não posso ir fazer. Não, Liliane, mas você está fazendo, já tem no seu Instagram e tal. Eu falei, mas é diferente, é aqui no meu Instagram. Pô, mas qual é a diferença? Do meu Instagram, do seu Instagram, para você ir lá, sentar, levar alguns convidados ou falar desses direitos lá? Eu falei, não, mas... E aí eu quase paralisei. Eu falei, eu vou pensar, depois a gente conversa. E aí um ponto muito importante, a gente tem um transtorno de ansiedade, que é algo que paralisante, realmente. Tem pacientes, às vezes, com transtorno de ansiedade. Eu tenho uma paciente minha que ela não entra no avião de jeito nenhum. Chega no pavor. Porque ela acha que vai morrer, ela acha que alguma coisa ruim vai acontecer. Então tem pessoas que deixam de sair de casa. Tem pessoas que deixam de fazer as coisas. Só que não é só assim que a ansiedade é desadaptativa e ruim. Tem pessoas que não deram transtorno de ansiedade, mas se sabota a todo momento. Porque a ansiedade é um sabotador. E a ansiedade está muito ligada àquele querer fazer as coisas e aquele pensamento de eu não vou dar conta, eu não sou suficiente, vai ser ruim,
não vai dar certo. Isso é ansiedade, uma previsão do futuro. Você prevê que algo ruim vai acontecer, você se sente ansioso e você foge disso por medo dessa emoção. Então, às vezes, a ansiedade ela não beira um transtorno, mas ela é desadaptativa mesmo assim e traz vários prejuízos na nossa vida. Então, ela é um pouco interligada, então, assim como com o medo, também com a baixa autoestima. Sim. De, eu não sou suficiente, eu não vou conseguir, Sim. porque seria uma baixa autoestima que vai também, ou ela vem da ansiedade, ou ela pode causar ansiedade. Quando a gente fala de autoestima, a gente fala de um conceito, da minha autoeficácia, de como eu me vejo. Autoestima não é só o que eu olho no espelho, então é um conceito de como eu me vejo, das minhas capacidades. O ansioso, ele evita fazer muitas coisas. Se eu evito fazer muitas coisas, logo eu me sinto incapaz. Logo a minha autoeficácia é baixa, então logo minha autoestima é baixa. Porque se eu não confio em mim, eu não tenho uma boa autoestima. Então, pessoas ansiosas muitas vezes têm dificuldade de falar em público, têm dificuldade de correr atrás dos sonhos, têm dificuldade de fazer as coisas. É muito comum no ansioso o medo do julgamento das pessoas, uma preocupação do que vai achar. Então, eu vou começar um podcast. O que vão achar? O que vão pensar de mim? Então, tem esses pensamentos ansiosos. Principalmente agora, na atualidade que a gente vive, que é tudo muito mídia, é tudo muito compartilhado. Então, você faz alguma coisa aqui e já está na cidade inteira praticamente. Sim. Então, eu acho que o medo do julgamento fica muito maior hoje em dia do que era, sei lá, 10 anos atrás. Sim, a mídia social aumentou muito os transtornos de ansiedade. Tudo que as pessoas fazem, elas estão pensando no julgamento do outro. Então, principalmente a gente que mora numa cidade pequena, isso é muito mais frequente. Porque se você mora numa cidade grande, isso não é uma preocupação. Vai acontecer talvez no seu bairro, algumas pessoas que você talvez nem conheça, mas vai passar. Agora, acho que quando você mora numa cidade pequena... Sim, e aí tem aquela preocupação, né? O que as pessoas vão achar, o que as pessoas vão pensar, como vai ser. E aí, gente, uma coisa muito importante, o quanto a gente deixa de viver por causa do medo do que o outro vai pensar. Assim, tudo que a gente deixa de fazer. Isso são em coisas pequenininhas. Uma roupa que a gente vai se vestir, uma coisa que a gente vai fazer, algo que a gente vai postar. E no final das contas, o que a opinião do outro muda tanto assim na nossa vida? Eu falo que o ansioso, ele se paralisa por um medo, que nem é um medo no final das contas. Ele tem tanto medo de algo, que quando a gente pega, aquilo nem é algo tão real. Uma das técnicas da terapia, a gente chama de pegar o maior problema e resolver o problema. Então vamos supor, vou começar um podcast. Não vou. Por quê? Porque você tá com medo, porque você tá ansiosa. Qual que é o maior problema? Ser catastrófico. Ninguém gostar, não dar certo. Esse talvez seria o maior problema. Tá, mas vamos lá. Vamos supor que você começou e esse é o seu maior problema. E aí? Sua vida vai acabar por causa disso? Nada. Realmente vai ser tão terrível quanto a gente imagina. Tem uma catastrofização muito grande dentro da ansiedade. Catastrofizar é pegar uma coisa, tipo assim, 5 centímetros e transformar em 1 quilômetro. Tempestade em copo d'água. Uma tempestade no copo d'água. Só que não seria realmente assim. Porque que acontece? A pessoa acredita. Então não dá pra você chegar pro ansioso e falar assim, para de bobeira, não tem nada a ver isso. Porque é real pra ele. Se é real pra ele, tipo assim, não tem como eu dizer pra você que o que você sente não é real, o que eu sinto é. Sentimentos são sentimentos e não tem como a gente desvalidar. E aí a questão não é dizer que não é real a sua ansiedade. A questão é te mostrar que tem forma mais adaptativa de lidar com ela. Uma forma também, às vezes, de conseguir fazer para o ansioso seria fazer uma lista de prós e contras. Seria a gente chama de vantagem e desvantagem dentro da terapia. Então, vou começar um podcast. Prós e contras de fazer isso, entendeu? A gente pode pôr vantagens de fazer, desvantagens de fazer. Vantagens de não fazer e desvantagens de não fazer. Sim. A gente também sempre pode medir vantagens e desvantagens de tomar a decisão e vantagens e desvantagens. Isso é um processo muito grande de autoconhecimento. Eu falo que o primeiro passo da terapia para o paciente é se autoconhecer. Isso está intrínseco na terapia. Não tem como eu melhorar uma coisa que eu não sei qual é o problema. Então, nas primeiras sessões, a gente sempre vai dentro do funcionamento do paciente. Quem é você? Por que você funciona assim? Como você pensa? O que causa seus sentimentos? Quais são suas crenças, seus padrões? E aí, quando o paciente vai se autoconhecendo, já melhora muita coisa, porque ele já se toca do quanto ele tem comportamentos que pioram as coisas, o quanto às vezes ele sofre por uma coisa que, tipo assim, não teria tanto motivo assim para sofrer. Para ele faz sentido, mas depois ele vai adaptando isso e tornando isso algo mais funcional. Camila, o papo tava ótimo aqui, né? Ansiedade boa e ruim, Sim. A gente acaba até viajando e pensando se é tão boa, se é ruim, mas por que ficamos tão ansiosos, Camila? Se a gente fosse parar para pensar, a gente tem que entender como a gente funciona, tá? Acontece alguma coisa na nossa vida, a gente denomina isso como situações.
E sempre que acontece uma situação, a gente vai ter uma percepção dessa situação. O que é uma percepção? É meu pensamento. Então, é a minha interpretação. É se vai ser algo bom, se vai ser algo ruim, se vai dar certo, se vai dar errado. Eu tenho esse pensamento. Logo após esse pensamento, eu sinto. E aí eu posso sentir ansiedade, eu posso sentir tristeza, eu posso sentir angústia, e aí eu me comporto. Quando a gente fala da ansiedade, a gente tem uns padrões de pensamentos comuns a algumas pessoas. Por exemplo, previsão do futuro. O ansioso, ele é extremamente controlador. Ele sempre quer prever o futuro. Uma pessoa ansiosa, ela quer saber o que vai acontecer, ela quer saber como. Só que não saber positivo. Então, a gente tem um saber positivo. Então, a gente tem esse controle positivo na nossa vida. É importante eu viver sabendo como as coisas vão acontecer, eu me preparar. Eu particularmente, não viveria cada um dia de cada vez. Vamos deixar amanhã para amanhã. Eu gosto de um planejamento, eu gosto de uma meta. Eu acho extremamente importante. Mas o ansioso, ele quer prever o que pode sair do controle. Se vai chover hoje, se não vai chover, se, por exemplo, o microfone vai quebrar, se vai ter alguma coisa aqui, se vai acontecer alguma coisa. Ele começa a ter uma previsão do futuro negativa. E essa previsão do futuro é um pensamento que causa essa ansiedade. O ansioso catastrofiza muito, então aquele problema pequenininho naquele problema grandão. O ansioso faz muita leitura mental. O que é leitura mental? Primeiramente das pessoas, um poder que a gente não tem. Eu falo que por mais que a gente conheça alguém, a única forma de saber o que o outro pensa é perguntando. O que você está pensando? Não tem como. As pessoas são imprevisíveis. Não tem, eu saí na rua, o fulano olhou com uma cara pra mim, não gostou de mim, não gostou da minha roupa. Como assim? O fulano podia estar pensando em qualquer outra coisa. Não tem como prever. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O que causa então essa ansiedade é a nossa forma de pensar. E aí quando a gente muda essa forma de pensar, a gente muda essa forma de sentir. E a gente tem uma ansiedade mais adaptativa. Só que não estralo o dedo e mudo minha forma de pensar. É algo complicado, porque se eu pensei até hoje assim, mudar isso vai dar trabalho. Então eu falo que é como eu ser destra e de uma hora para outra querer começar a escrever com a mão esquerda. Isso dá trabalho. Precisa de dedicação, precisa de esforço, mas chega um momento que escrever com a mão esquerda é tão fácil como escrever com a direita para quem é destro. Então é uma coisa que, tipo assim, eu sempre fiz assim, mudar quem eu sou vai dar trabalho, só que eu tenho que começar a ter essa ideia. Quando a gente fala de ansiedade, a gente é as únicas pessoas capazes de fazer um processo que chama metacognição. O que é a metacognição? Pensar o que pensamos. Se a gente pega os animais, cachorro, qualquer outra raça, eles pensam, eles sonham e tudo mais, mas eles não têm essa capacidade da metacognição, de pensar sobre os pensamentos dele. Seria racionalizar isso. Isso, eu tô pensando algo, eu posso questionar meu pensamento. Se eu tô achando que vai chover hoje, eu posso olhar a previsão do tempo e pensar sobre isso. E esse é o primeiro processo quando a gente fala de ansiedade. Entender o que eu tô pensando, porque a gente não tem essa mania. A gente tem uma mania muito grande de entender o que eu tô sentindo, só que a gente não foi treinado para entender o que eu tô pensando. A gente sente, vê aquilo como algo pronto, acabou, é o fim do mundo e vive aquela emoção. Quando na verdade, pode se perguntar, por que você tá triste? Não sei. Por que você tá ansiosa? Não sei, fiquei. Até as emoções a gente tem um pouco de dificuldade de entender o que a gente está sentindo. A gente às vezes não sabe nomear, Sim. classificar. Nossa, o que eu estou sentindo agora? Sim. Eu estou feliz, eu estou ansiosa. A gente não consegue nem caracterizar. É uma falta de autoconhecimento muito grande. Então a gente tem essa capacidade. Eu falo que pensamentos, ele vem em turbilhão na nossa cabeça. E eles causam essa ansiedade. Mas não é porque a gente pensa que algo vai acontecer. Gente, eu posso pensar que, tipo assim, vai entrar um leão aqui agora. Não tem leão. Entendeu? Então, tipo assim, a mesma coisa. Eu vou montar no avião, o avião vai cair. Será que o avião não é um leão? Entendeu? Que não existe, que não tem nem na nossa região. Coisas ruins acontecem? É claro que acontecem. Mas, tipo assim, o ansioso, ele quer controlar tudo de ruim. E, às vezes, um determinado assunto. Então, pessoas que têm medo de andar de carro, elas acham que montar no carro vai ter um acidente. E aí, isso é pensamento. Eu penso que algo ruim vai acontecer, eu fico ansiosa. E parece que tudo de ruim vai acontecer com a pessoa na cabeça, né? Eu vou entrar no carro, eu vou entrar no avião, vai cair o avião comigo lá dentro, tenho certeza, porque eu sei que eu vou entrar e vai acontecer isso. Então, às vezes, na cabeça da pessoa, tudo de ruim parece que vai acontecer. E é só com ela, né? Só comigo. Sim, e aí um ponto importante, a gente nunca desvalida isso. Porque isso é um ponto muito importante. Tipo assim, a pessoa acredita. E se eu acredito que algo ruim vai acontecer, eu vou paralisar. Entendeu? Então não tem como eu brigar com que uma pessoa acredite e falar, isso é bobo, não tem importância.
Então, isso é um ponto importante. Quando a gente fala de pensamentos, algumas pessoas podem levar isso para o outro lado. Ah, é algo simples, eu mudo a minha forma de pensar e acabou. Não, é algo muito mais sistemático, muito mais trabalhoso. A gente vai mudar crenças das pessoas. A gente vai mudar toda uma cognição daquela pessoa. E isso gera um trabalho. Porque se eu acredito que algo vai acontecer, eu acredito. Todos nós temos medo de alguma coisa, ficamos ansiosos frente a alguma situação, que talvez para o outro é muito bobo. E o outro talvez tenha aquela ansiedade por uma situação que talvez pra gente é muito bobo. Só que eu sempre falo, minha forma de pensar, minha percepção, minha forma de ver o mundo é minha. Cada uma de vocês tem sua forma de pensar, sua forma de percepção e de ver o mundo. Não tem como eu levantar a mão e falar, olha, eu tô certa e você tá errado. Com certeza. E aí, o que nós teríamos no mercado, e aí você como psicóloga, Camila, para tratar essa ansiedade? Você já falou um pouquinho aí de algumas técnicas que você utiliza, né? Mas o que a gente teria de pronto, assim, para começar a tratar a ansiedade? Hoje, quando a gente fala do transtorno de ansiedade, ele pode ser tratado primeiro com a medicação, né? O tratamento farmacológico, que é um psiquiatra que vai receitar. Isso é uma coisa muito importante. E estar ansioso, procure um médico especialista em ansiedade, um psiquiatra. Entendeu? Porque ele vai poder realmente dar a medicação certa, te receitar isso. Eu sei que qualquer outro médico pode passar. Mas, por exemplo, se você está com um problema na cabeça, você não vai no cardiologista. Você vai no neuro. Então, se você está com um problema de ansiedade, você não pode ir no cardiologista, no neuro. Você tem que ir no médico que fala, que trata isso. E eu sei que tem um preconceito muito grande, mas o psiquiatra é um médico como qualquer outro. E ir no médico não significa que você vai tomar medicação. E em paralelo a isso, a gente também tem a terapia cognitiva comportamental, que é padrão ouro de tratamento de ansiedade. Então, ela tem um protocolo de atendimento que vai trabalhar diretamente na cognição, que é nos pensamentos, para mudar essas crenças ansiosas do paciente, junto com técnicas comportamentais que vai diminuir essa ansiedade. Quando a gente fala de técnicas comportamentais, hoje a nossa técnica padrão ouro é a respiração diafragmática. Respiração diafragmática traz o mesmo efeito que uma medicação de ansiedade. O que é a respiração diafragmática? É o aprender a inspirar e respirar lentamente. O ansioso, normalmente, quando você vê alguma pessoa ansiosa, você fala, respira fundo. Não dá certo. Porque o que acontece? Na ansiedade, seu corpo sai do estado basal dele. Seu coração dispara, ele fica acelerado, você fica pensando no futuro. Quando você vai respirar fundo, isso dispara mais ainda. A respiração diafragmática vai ajudar seu corpo a voltar ao estado basal. Respiração diafragmática é muito simples, é aquela respiração dos bebezinhos quando nasce, que a barriguinha dele sobe, a barriguinha dele desce, é pelo diafragma. Normalmente a gente respira aqui pelo tórax, e isso que sobe, quando na verdade é o diafragma. É só pôr no YouTube, respiração diafragmática, 2 minutos você aprende, e um ponto importante, não é uma respiração diafragmática que vai resolver sua vida, é um hábito de respirar certo. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, e aprender a respirar certo é uma coisa que ajuda muito a minha vida. Conforme você vai respirando diafragmaticamente, seus batimentos cardíacos caem automaticamente. Sua voz diminui, a sensação corporal que está aumentada diminui. Então a gente tem respiração diafragmática. A gente tem outras técnicas que eu já falei, que é a técnica de resolução de problema, buscar uma solução para aquele problema. Eu estou com medo de algo? Resolva esse problema antes dele chegar. E aí você já tem uma solução e você enfrenta. Não foca no medo, foca na solução. E eu falo que tudo nessa vida tem solução. Talvez a solução é aceitar, seguir em frente. Mas talvez a solução é algo para fazer. A gente tem a técnica das vantagens e desvantagens, que a Laís perguntou. E é uma técnica também eficiente. E a ideia na ansiedade é desfocar daquilo. Então a gente tem que tirar aquela pessoa da crise e trazer ela realmente para aquela situação em si que está acontecendo. Gelo. Algumas pessoas na crise costumam pegar o gelo, passar no antebraço aqui e sentir todas as sensações que o gelo traz. Então eu desfoco do meu pensamento ansioso e foco nas minhas sensações. Então se você tem uma pessoa ansiosa na sua família, se você está passando por uma crise de ansiedade, é desfocar dela e não fica calma, respira. Não, é realmente distrair essa pessoa para ela fugir daqueles pensamentos que está provocando ansiedade, para que ela consiga parar, acalmar e aí sim agir frente àquilo. Perfeito, Camila. Interessante. Muito bacana. É bom a gente saber algumas técnicas dessas, porque acontece. Na nossa família, entre amigos, acontece de vez em quando. Exatamente. Alguém tá procrastinando, não tá querendo seguir em frente por um medo, uma ansiedade de não fazer aquilo dar errado. Então é interessante a gente saber como tentar ajudar, ao invés de ficar
calma, não é assim, não, bobeira. isso não dá certo. Então é interessante a gente ter essa visão. Sim, e um ponto muito importante que eu falo da ansiedade, quanto mais você enfrentar uma coisa, mais fácil vai ser. Todos os meus pacientes que são ansiosos, quando eles fazem algo que eles tinham tanto medo, eles percebem, nossa, eu sobrevivi. Você vai sobreviver, você vai conseguir passar por aquilo. E vai se tornar muito mais fácil. Porque no final das contas, vencer a ansiedade, vencer uma coisa que você tinha medo, que você estava ansiosa para fazer, aumenta a sua autoeficácia, aumenta a sua autoestima e você acaba se sentindo capaz, entendeu? Então, tipo assim, tá com medo? Vai com medo. Exatamente. Pede ajuda. Tem uma frase, né? Se você tá com medo, vai com medo mesmo. Sim. E é assim a vida. Porque se a gente se deixar paralisar, você não vai sair mais para nada. Tudo tem um risco. Sim. Só de ter levantado, primeiro já é uma bênção, uma dádiva de Deus, que é mais um dia que você tá aqui. Só que você não sabe até que horas, nem até que dia. É viver, se programar, porque eu também gosto desse planejamento, dessa programação. Acho que se eu não tiver um planejamento, não sou eu. Sim. Mas eu aprendi muito a controlar, a não querer controlar o que não está no meu controle, porque eu também queria ter esse controle de coisas que eu não podia. Eu vou fazer isso, mas se não aconteceu, paciência. Sim. Era para não acontecer, eu fiz tudo que estava ao meu alcance? Fiz, então pronto. E se não deu para fazer tudo também, o que a gente pode fazer? Sim. E aí quando a gente fala de uma ansiedade que paralisa, um ponto muito importante, precisa de psicólogo, precisa de psiquiatra. Porque o que acontece? Se você quebra o braço, precisa de tratamento. Não tem como seguir a vida com o braço quebrado. Vou fingir que nada aconteceu, deixa o braço aqui. E aí quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, regras, técnicas, dicas que é posta aqui não se aplica. Porque a gente está falando de um transtorno, a gente está falando de um alteramento cerebral e de uma coisa muito mais grave e muito mais complicada. Porque senão, o que acontece? A pessoa tem ali TAG, que é um transtorno de ansiedade generalizada, ou um transtorno de pânico, e ela começa a aplicar essas técnicas na vida dela. E aí não dá certo. Isso vai aumentar a ansiedade. Então, uma coisa importante é eu ser ansioso, eu ter uma ansiedade mais elevada. Outra coisa é eu ter uma ansiedade que me paralisa, prejudica a minha vida, eu tenho crises direto. Precisa buscar ajuda. Nós vamos voltar lá na ansiedade boa e na ansiedade ruim, né? Ela, enquanto boa, ela vai me deixar nesse ponto de alerta, vai fazer eu me preparar para eu saber do assunto, ter alguns pontos comuns para lidar com aquela situação. Claro que eu não vou conseguir 100%. Ansiedade, que uma dica, uma respiração diafragmática, pode talvez resolver. Porque senão a pessoa tem ansiedade, transtorno de ansiedade, e aí ela tenta pôr isso em prática na vida dela, e isso se torna disfuncional, isso acaba trazendo muito mais prejuízos do que aumenta mais essa ansiedade, né? Porque ela não dá certo, ela fica mais ansiosa, porque ela se acha incapaz. Exatamente. Então, pessoal, aqui são apenas dicas, informações sobre o que é e as possibilidades de tratamento. Não é nenhuma receita de bolo. E nós não somos médicas. Aqui a doutora Liliane e a doutora Laís, advogada. A doutora Camila, sim, tem as capacidades aí, as informações para esse diagnóstico. E se também não for possível só na terapia, né, Camila? É o que a gente falou. Sim, quem é o especialista, o médico para cuidar disso é o psiquiatra. Sim, normalmente dentro da terapia, sempre que o paciente chega ansioso, eu avalio esse nível de ansiedade, o quanto isso é disfuncional. E aí, se for muito disfuncional, encaminho para o psiquiatra, e onde o psiquiatra que vai tomar essa decisão. Precisa da medicação ou não precisa da medicação? Alguns pacientes têm medo e pedem, mas eu posso seguir sem a medicação? E aí sempre informado, a medicação ela não vai resolver sua vida, remédio psiquiátrico não vai resolver seus problemas. Remédio psiquiátrico faz com que você pare de pisar no acelerador e aí a terapia vem e resolve as coisas. Então, na verdade, é você parar de correr, é você ficar parado para conseguir ter um tratamento. Porque aí o ansioso está ali sempre preocupado, o ansioso e tudo mais, não tem como você tratar. E o remédio, tem um psiquiatra que eu já trabalhei com ele, com alguns pacientes, e ele fala, né? É como se fosse um balde cheio de água. A medicação psiquiátrica vai parar esse balde, parar de tremer e balançar que a água fica caindo. Ele vai fazer esse balde ficar parado. E aí o psicólogo e o paciente vem arrancando toda essa água devagarinho. Porque se esse balde está andando para lá e para cá, não tem nem como você mexer nele. Então esse é o intuito da medicação. Mas é extremamente importante para a nossa vida. Mas olha, então o psicólogo e o psiquiatra, em casos de ansiedade extrema, como você está falando, eles trabalham juntos. Sim. Em conjunto. Então, Então, é um trabalho sempre em conjunto.
precisa disso. Sim, esse trabalho em conjunto é extremamente importante para o tratamento do paciente, da paciente, para que tenha um sucesso, entendeu? Para entender que o remédio de ansiedade não vai resolver sua vida, a terapia, às vezes, sozinha, quando você tem um nível de ansiedade muito alto, não vai resolver sua vida. Você precisa de um conjunto desses dois, e aí depois você tem o desmame do remédio da ansiedade para aprender a resolver sua vida. Porque eu falo que terapia, no final das contas, nosso objetivo é que o paciente se torne seu próprio terapeuta, é que ele siga sozinho, é dar ferramentas para ele para seguir sozinho. A ansiedade pode voltar em algum momento, e aí você tem ferramentas para lidar com ela. Quando a crise voltar, você sabe exatamente o que fazer e você passa por essa crise. É o autoconhecimento, Sim. né, Camila? É buscar isso. Acho que o primeiro ponto é reconhecer que alguma coisa não tá legal. Sim, porque sem isso não tem como. Não é? Porque se eu não reconhecer que algo tá errado e buscar a ajuda de uma pessoa que realmente tem o conhecimento, porque aí vai ser um processo. Porque nada vai acontecer se não passar por um processo. Exatamente. Não é? Tudo na vida. Camila, o nosso papo tá ótimo, tá muito bacana a conversa, mas a gente tem um tempinho aí e eu gostaria que você deixasse um conselho, pudesse dar uma dica aí para as pessoas que estão nos acompanhando do que elas poderiam fazer, né? Mesmo que talvez essa ansiedade que a Liliane está falando para você, que tenta controlar e que talvez não precisaria de um acompanhamento médico, nem de uma psicóloga, nada disso, ainda está sob controle. O que essas pessoas poderiam, como saber mais sobre isso e se identificar se é um problema ou se é realmente ainda está na diferença da boa e da ruim, são só algumas situações que eu fico muito, mas outras não. É normal, né? Sim. Sempre que a gente fala de um problema, a gente traz prejuízos. Se sua ansiedade está trazendo prejuízos na sua vida, pode ser que não seja um transtorno, mas é um problema se você tem prejuízos. Mas eu acho que a principal coisa é entender o porquê você está ansioso. Tô ansiosa, por quê? E eu não tô ansiosa porque eu vi uma coisa e fiquei ansiosa, não. Eu tô ansiosa porque aconteceu algo e por isso eu tô ansiosa. Então é entender se a ansiedade é um problema na sua vida, se ela está sendo disfuncional, se ela está trazendo prejuízos, ó, eu já tive prejuízos. Então sim, você precisa de ajuda. E aí a questão de começar a entender. Ficou ansiosa? Tenta entender o porquê você está ansiosa. Eu trouxe também 2 livros que falam sobre essa questão de sentimentos e de pensamentos e que pode trazer um pouquinho mais de informações. O primeiro é esse, Eu Não Acredite em Tudo Que Você Sente. Esse livro ele traz o quanto nossos sentimentos, a gente acredita nele como se fosse uma verdade absoluta. Tô ansiosa, meu Deus, algo ruim vai acontecer. E ele tem várias atividades ao longo do livro para ser prático. Não adianta catar esse livro, ler e guardar na gaveta. É igual eu falo com meus pacientes de terapia. Não adianta ficar 50 minutos aqui comigo, acabou, seguir a vida como se nada acontecesse. Eu vou mudar algo que está na minha vida há muito tempo. Eu preciso de dedicação, eu preciso de trabalho. Então, vou comprar esse livro, faça as atividades, coloque em prática no seu dia a dia, se esforce. Eu sou destra, quero começar a escrever com a mão esquerda, não é, eu quero escrever com a mão esquerda e não fazer nada. Eu preciso agir, eu preciso desse esforço. O segundo livro, ele fala um pouquinho da depressão e da ansiedade, e ele chama A Mente Vencendo o Humor. E ele também vai trazer esse conhecimento. Ele tem até uma escala de ansiedade para você ver o nível da sua ansiedade. É uma escala com algumas questões e ela vai perguntar. E nessa escala vai ter várias questões e vai trazer. Então vai perguntar, tipo assim, o quanto de 0 a 3, o quanto você se sente nervosa, preocupada. Talvez seja uma escala para começar a ficar um alerta, porque se a gente tem aqui 24 questões, você marca 2, 3 em tudo, ó, isso são sintomas de ansiedade. Porque é um ponto importante. Às vezes as pessoas têm sintomas de ansiedade que elas nem sabem que é de ansiedade. Nervosismo é um sintoma de ansiedade. Estresse é um sintoma de ansiedade. Então esses 2 livros trazem informações muito importantes, que novamente não adianta comprar e deixar na gaveta, não adianta comprar, pôr no carrinho da Amazon, comprar e nunca mais ler. E eles podem ajudar de uma forma assim pessoas que têm uma ansiedade não tão disfuncional. Um transtorno, novamente, precisa de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra. Super legal. Já coloquei no meu carrinho porque adorei. Achei super. Só volto comprar agora e fazer. Colocar Sim, em prática. Exatamente isso. É importante. Exatamente. Tem uma dúvida aí. Acho que eu vou comprar o que tem o teste lá. Eu tô achando. Gente, Camila, queria te agradecer. Foi um prazer receber você aqui. Falar sobre esse assunto que precisa, né, principalmente nesse mês de setembro amarelo aí, que a gente
fala a conscientização sobre o suicídio. Na verdade, ninguém acorda e pensa que vai se matar, é tudo um processo, como a gente falou desde o início, né? As pessoas vão apresentando sintomas e aí chega numa situação que saiu do controle e perdeu totalmente o sentido da vida. Então tudo começa com o autoconhecimento. E a ideia do nosso quadro aqui, falar dos meus, dos seus e dos nossos direitos, não só focado no direito mesmo, em si, no processo jurídico, mas é para tudo, para saber que a gente precisa ter conhecimento e informação. Sim. Que é isso que vai mudar a sociedade, mudar os meus pensamentos, a minha forma de ver, e é com esse intuito o nosso quadro. Então, eu te agradecer e dizer para você que nós vamos te convidar outras vezes para outros bate-papos, porque tem bastante coisa aí que eu acho que a gente pode trazer de informação para as pessoas. E agradecer a doutora Laís e pedir para o pessoal que se ainda não seguem o pessoal lá no YouTube, o canal da Saber TV, que sigam, se inscrevam lá, assinem, né, ativem o sininho para receber as informações. E foi um prazer. Uma boa noite para vocês. Eu também quero fazer agradecimento antes. Muito obrigada pelo convite. Foi muito legal estar aqui com vocês. Vou aceitar os novos convites. Precisou, é só chamar. E uma boa noite para todos vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutora. Boa noite. noite. É um prazer. Vamos voltar a repetir um bate-papo super gostoso que vai informar bastante a gente e a população. Exatamente. Até, pessoal. Obrigado. Boa noite.